Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja mais uma vez bem-vindo ao Igreja Açores, o seu programa de rádio que leva até si a atualidade da Diocese açoriana. Hoje o nosso convidado é Nelson Gonçalves, ele que é o presidente do movimento da Mensagem de Fátima nos Açores. Mas com ele falaremos mais à frente neste programa. Para já, a atualidade regional. Cerca de 200 pessoas juntaram-se na passada sexta-feira no Seminário Episcopal de Angra para assistir à apresentação da exortação pós-sinodal à Alegria do Amor. O bispo Dom João Lavrador fez a apresentação inicial e congratulou-se com a forte adesão. O salão estava plenamente cheio, realmente é uma multidão de gente que veio e só quer dizer que nós temos uma igreja viva, uma igreja que quer conhecer os dinamismos que o Papa Francisco nos quer oferecer, neste caso muito concreto, a partir da família, e eu penso que há uma sede interior, como o Papa Francisco diz, de voltar a reconduzir a família àquilo que verdadeiramente ela deve ser. E, naturalmente, com todas as situações que nós temos aí na nossa sociedade, naturalmente as pessoas têm necessidade muito, têm uma avidez de reencontrarem linhas para poderem reconduzir a família à sua dignidade original. Também o casal de cursistas do Movimento dos Cursilhos de Cristandade, Fernanda e Francisco Golar, casados há 39 anos, deram o seu contributo na sessão, o testemunho na primeira pessoa e a sua visão sobre a exortação do Papa Francisco. É um desafio muito grande porque o Papa Francisco fala muito do amor, o amor diz que o amor é a base do bem-estar da família. E não é nada idílico, é a delicadeza do dia-a-dia, os gestos uns com os outros, a amabilidade. Ele até fala muito nisso no capítulo que fala no hino ao amor, que é a primeira carta aos Coríntios 14, em que ele descreve todas aquelas situações da paciência, da calma, da amabilidade, do não se vangloriar, da humildade. Também os jovens hoje em dia têm muita dificuldade em termos de trabalho, em termos de estabilizar. Então acomodam-se e depois vai passando o tempo e não se decidem. A gente jovem está muito afastada da igreja porque também não há muitos incentivos. Mas acho que esta exortação que o Papa Francisco fez com muita humildade e com muito carinho vai fazer com que os jovens voltem outra vez à igreja. A visão do clero aliada à das famílias que proporcionou um longo debate no fim da exposição sobre questões familiares no seio da igreja. O bispo emérito de Angra vai ser agraciado com a insígnia de reconhecimento no Dia da Região. A proposta aprovada por unanimidade visa reconhecer o trabalho desenvolvido pelo prelado que durante 20 anos liderou a Diocese açoriana. Mas não é o único clérigo entre os homenageados, Carmo Rodeia. O bispo emérito de Angra, Dom António de Sousa Braga, e o chefe de protocolo do Vaticano, Monsenhor José Betancourt, vão ser homenageados no Dia da Região, segunda-feira do Espírito Santo, ou segunda-feira de Pentecostes, que se celebra a 16 de maio. Ambos vão ser agraciados com a insígnia de reconhecimento. A proposta de resolução mereceu a aprovação de todos os partidos com assento parlamentar. Dom António de Sousa Braga foi bispo residencial dos Açores durante quase 20 anos, é natural da freguesia de Santo Espírito, em Santa Maria, de onde saiu com apenas 13 anos. Foi estudante no Colégio dos Sacerdotes do Coração de Jesus, no Funchal, é religioso desta congregação, da qual já foi superior provincial em Portugal e foi ordenado sacerdote em 1970 em Roma pelo Papa Paulo VI. Tem uma licenciatura em Teologia e outra em Sociologia. Já Monsenhor José Betancourt é natural das Velas, de São Jorge, ilha com a qual mantém uma estreita ligação, embora tenha partido para o Canadá muito cedo. Aí se formou em História e depois enverdou pela carreira diplomática, tendo chegado a chefe do protocolo do Vaticano ainda pela mão de Bento XVI. Nos Açores é cônego honorário do Cabide da Sé. Entre os homenageados estão também o ex-primeiro-ministro António Guterres e o futebolista benfiquista Eliseu. A data observada em toda a região como feriado regional celebra também
a afirmação da identidade dos açorianos, da sua filosofia de vida e da sua unidade regional, consideradas base e justificação da autonomia política que lhes foi reconhecida e que orgulhosamente exercitam. O Dia da Região Autónoma dos Açores foi instituído pelo Parlamento açoriano em 1980 para comemorar a açorianidade e a autonomia. É definitivamente a maior celebração cívica dos Açores. Na reação, o prelado açoriano, 38º bispo de Angra e o segundo natural dos Açores, diz-se contente com o reconhecimento. É uma insígnia autonómica de reconhecimento, não tanto, digamos, por ser dirigido a mim, mas precisamente por implicar um reconhecimento do papel da Igreja na sociedade, o papel da Igreja, nomeadamente aqui nos Açores. Nós sabemos que estamos num Estado laico e precisamente porque o Estado é laico não impõe nenhuma religião, mas reconhece a religião e as igrejas de que fazem parte os cidadãos. Portanto, eu penso que é um reconhecimento mais à função, digamos, que eu exerci nestes 20 anos ao serviço da sociedade açoriana, e por isso estou muito reconhecido. O Dia da Região comemora-se a 16 de maio em Vila Franca do Campo. Uma semana depois das festas do Senhor Santo Cristo em São Miguel, celebra-se também o culto ao Santo Cristo na ilha de Santa Maria. Este ano com percalços que obrigaram à alteração do programa, como nos refere Hélder Pimentel, presidente da Irmandade de Santo Cristo. O navio Atlantic Line acabou de cancelar a sua viagem para Santa Maria, devido às condições atmosféricas, e como tal, era neste barco que vinham as 2 bandas que vinham atuar a Santa Maria. Temos os cantadores que vêm de fora, temos grupos folclóricos, e tudo isso vem de Penassado. O que nós tentámos foi viabilizar a vinda de um grupo de cantares das vozes aí de Água de Pau, mas mesmo assim a SATA não se prontificou a trazer as pessoas, não tinha disponibilidade e não fizeram nenhum esforço para que se pudesse vir esse grupo e outro. Um cancelamento de um voo da SATA e de um barco da Atlantic Line levaram a uma reorganização do programa para este fim de semana. Tínhamos uma banda filarmónica que ia brilhantar as festas, que era dos Remédios, que cancelou, mas vamos fazer com a banda de música mariense, que é de Santo Espírito. Era o grupo de vozes e cantares do Monte Santo Ítse de Água de Pau, que fazia parte do programa, mais outra banda que musical. E então arranjámos mais uma banda mariense, hoje mais um grupo folclórico local. A tradição é celebrar o Senhor Santo Cristo em Santa Maria no fim de semana depois da ilha de São Miguel. Para Hélder Pimentel é uma festa de menor escala, mas onde a emoção é igual. Em São Miguel costumamos a ver lágrimas, aquele olhar de esperança, quando a imagem passa. Nós aqui também temos a mesma sensação. A gente vê as pessoas com as suas lágrimas de dor ou de esperança ou de agradecimento pelo que o Santo Cristo fez. Há muita fé do Santo Cristo aqui. A Irmandade do Senhor Santo Cristo de Santa Maria foi criada em 1971 pela necessidade de trazer a imagem do Senhor a uma comunidade devota. A Diocese de Angra tem atualmente 3 sacerdotes a estudar em Roma. O que está há mais tempo é o padre Dinis Silveira. Natural da Terceira, com 34 anos, 9 de sacerdócio, estuda Direito Canónico na Gregoriana, onde já está na reta final do doutoramento. Há 4 anos em Roma, diz que, tal como todos os colegas, sente que têm sido anos diferentes. Tem sido anos completamente diferentes daquilo que eu vivi até vir para aqui, não é? Tinha sido parco na Graciosa, onde vivi uma experiência muito intensa, muito bonita como pároco, e depois vir para aqui foi do dia para a noite, vamos dizer assim.
Portanto, não há pastoral, não há o carinho das pessoas, não há a empatia que nós, parcos, temos de ter com as pessoas e vice-versa. E pronto, quer dizer, resta-nos aulas, resta-nos estudar e fazer aquilo que a Diocese nos pede, depois voltarmos a servirmos. Ainda assim, lembra que a experiência é de uma enorme solidão. Ao fim de 4 anos o cômputo é positivo, naturalmente, por aquilo que aqui se vem aprender e sobretudo por aquilo que as perspectivas que se abrem no sentido de servir a Igreja com aquilo que se aprendeu aqui. Não viemos para aqui estudar para contentamento pessoal. Um enriquecimento pessoal é óbvio, mas depois tudo isto tem que estar ao serviço da Igreja de Angra. A pior parte é ter de viver sozinho. A paróquia e a Diocese fazem falta. As coisas mudam bastante. E se ali na paróquia nós nos santificávamos com a celebração dos sacramentos e com o acompanhamento pastoral das pessoas, vindo para aqui, a minha santificação às vezes não é muito... É complicado, porque exige de nós uma ginástica muito grande. Portanto, porque nós temos de dar contas daquilo que estamos a fazer. Nós estamos longe da Diocese, mas não estamos desligados da Diocese, e tudo o que fazemos é por causa da Diocese, é verdade, mas não há comunidade. Portanto, até porque não há muito tempo, quer dizer, nós temos metas para cumprir, nós temos trabalhos para apresentar, nós temos uma tese para escrever, etc, etc, e o que nos espera é o quarto e a cadeira e a secretária e livros. Em causa, nesta solidão romana, está a parte espiritual. Conjugar isso tudo e, sobretudo, manter um nível espiritual não é muito fácil, não é impossível e pronto, é um meio de santificação, é verdade, mas habituar-se a celebrar a missa sozinho, habituar-se a rezar o breviário sempre sozinho, rezar o terço sozinho, custa um pouco, porque no seminário tudo isto é feito em conjunto. Na paróquia fazemos com as comunidades, e aqui temos que criar uma outra ginástica, temos que inventar um outro meio para isto não se tornar uma coisa mecânica, para continuar a ver Cristo vivo também no meio dos livros e continuar a ter uma relação com Ele que dá sentido a toda a minha vida, inclusive a este momento que me encontro agora. Para trás fica uma certa desilusão. Roma é o centro da cristandade, mas é tudo muito formal, adianta o sacerdote. Umas coisas da fé serem tratadas assim um bocadinho com um bocado de formalismo, que pode chocar um bocadinho quem vem, ou quem pensa que aqui é o ideal, e que aqui tudo é perfeito. Não é assim, quer dizer, não é assim. Isso causou-me algum desencanto, vamos lá, alguma desilusão. Mas claro, Roma é Roma. Sente falta de uma proximidade com... Absolutamente. Quer com os seus colegas, quer com o próprio povo de Deus, digamos assim. Sou açoriano e sou açoriano até o fim. No entanto, diz, o que eu sinto, sentem outros. E aqui respira-se a universalidade da Igreja. Tem aspectos muito bons. Um dos aspectos que me marcou é a vivência da universalidade que se vive aqui, que vivemos, por um lado, também o pulsar da Igreja, que vibra nos 5 continentes, e aqui vemos todo o tipo de gente, todas as maneiras de viver e amar Jesus Cristo. Aqui vivemos isso sem dúvida nenhuma, também na faculdade, na universidade, e o saber que aqui se adquire, a experiência que aqui se faz, eu acho que isso é que nós levamos para lá, não é? Para além de toda essa experiência de aqui estar o Santo Padre, daqui estar os dicastérios da Curia Romana, nós vemos aquilo, a Igreja aqui vamos lá, a instituição, com tudo aquilo que tem de bom e de mau a trabalhar, mas com um pensamento na Diocese. Além do padre Dinis Silveira, estão em Roma Teodoro Medeiros, a estudar Sagrada Escritura na Urbanizara, e Jorge Ferreira, Liturgia na Universidade de Santo Anselmo.
Foi a nossa atualidade desta semana. Passamos agora então ao nosso espaço de entrevista. O nosso convidado desta edição é Nelson Gonçalves, ele que é o presidente do Movimento da Mensagem de Fátima nos Açores e que é então o nosso convidado. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e falar no Movimento da Mensagem de Fátima. Neste mês de maio, onde não estão a preparar especificamente para este mês, mas que é um mês mais simbólico para a Mensagem de Fátima. Sim, na verdade é. Além da simbologia que tem o mês de maio, da aparição da Senhora em Fátima, é também uma altura de peregrinação em que as pessoas se voltam mais para a Virgem e neste caso, para o Santuário de Fátima. As pessoas andam durante o ano mais abstraídas destas questões e o mês de maio traz-lhes mais este sentimento e esta entrega? Eu penso que sim. Apesar de que a Virgem de Fátima e toda a sua mensagem está muito presente na vida do povo português. Ainda há pouco tempo tivemos esta prova com a visita da imagem peregrina à Diocese, no qual houve grande manifestação de fé com a visita da imagem aqui. Qual é o balanço que fazem dessa visita da imagem peregrina? Um balanço extremamente positivo. Surpreendentemente positivo? Sim, eu penso que sim. No nosso íntimo, eu penso que toda a gente estávamos à espera desta reação das pessoas, exatamente por isso, porque a Virgem de Fátima é muito querida ao português, e independentemente de nós vivermos em ilhas, a mensagem de Fátima está presente na vivência das nossas pessoas. Daí que não foi, para mim, pessoalmente, não me surpreendeu nada. Nelson Gonçalves, vamos voltar atrás no tempo um ano. Como é que recebeu esta nomeação por parte de Dom António de Sousa Braga, ou agora Bispo Emérito da Diocese de Angra, esta nomeação como presidente deste movimento? É assim, o movimento, quem deu origem à renovação do movimento, porque o movimento já existe há alguns anos na nossa Diocese, foi um querido amigo nosso, o David Fagundes, que ele é que começou a movimentar-nos e a contactar-nos para tomarmos as rédeas do movimento. Uma vez que os antigos dirigentes, as pessoas que estavam à frente do movimento, já tinham a sua idade, independentemente do excelente trabalho que fizeram ao longo destes anos todos, também estavam a necessitar haver uma renovação e que as coisas tomassem um rumo. E tudo exatamente, tudo na vida tem que ter continuidade e o movimento não podia deixar de ser de outra forma. Acontece que o David, infelizmente, pouco tempo depois de ser nomeado pelo seu bispo, faleceu. E nós ficámos um pouco, digamos assim, órfãos de um mentor. De uma pessoa que estava com aquela vontade. Nós todos tínhamos já um passado comum no movimento, principalmente em jovens. Fizemos vários retiros de jovens, os conhecidos esquemas 0 e esquema 1 e aí por diante, e depois a nossa vida tomou outros rumos. Nós construímos família, vivemos várias situações e de certa forma afastámos-nos da vivência do movimento da Mensagem de Fátima, principalmente na parte da juventude. O David voltou a unir-nos e nós estávamos para continuar com ele esta caminhada, as tropas de Maria, como ele chamava. Entretanto, o David partiu e nós reunimos e o que é que vamos fazer? Vamos continuar? Não vamos? E depois, numa reunião entre nós, quem é que havia de ser o presidente, e andámos, e pronto, calhou-me a mim.
e aceitei-o, e estou cá para fazer o melhor que posso e que sei, e sempre com a ajuda de todos os meus amigos, porque sem uma equipa forte e unida é muito difícil fazer alguma coisa, não é? Suponho que as principais dificuldades se prendam com o facto de sermos uma diocese composta por 9 ilhas e, portanto, a questão distância, o fator oceano pelo meio deve ser um pouco constrangedor. É um fator bastante constrangedor. Mas também um dos grandes obstáculos que nós temos no nosso movimento é a idade dos nossos mensageiros. O movimento da mensagem de Fátima está implantado na Ilha Terceira e na Ilha de São Miguel, principalmente. Nas outras ilhas não existem grupos paroquiais constituídos, à exceção havia em São Jorge, mas sinceramente não sei em que situação é que está. Este fator idade dos mensageiros é também um obstáculo, uma dificuldade ao nosso trabalho, porque são pessoas muito idosas. Posso adiantar que a média de idades deve andar acima entre os 75 e 80 anos, e mais do que isso. São pessoas que já trabalharam muito, já têm uma caminhada já feita, mas a idade já é um obstáculo, e por vezes para participar em reuniões, em certas atividades, mesmo dentro da sua paróquia, torna-se extremamente difícil. Deduzimos, portanto, que o principal objetivo neste momento é captar pessoas mais jovens para o movimento. Sim. Sempre que nós temos alguma reunião mais alargada com as paróquias, e infelizmente ainda só conseguimos fazer a nível da Ilha Terceira. O nosso objetivo é, ainda este ano, ir a São Miguel, porque é onde está implantado, portanto, Terceira e São Miguel, e depois, mais tarde, começarmos a ir a outras ilhas, desde que também haja algum feedback da parte dos parques, principalmente, em que gostassem de ter alguns núcleos de mensageiros da mensagem de Fátima nessas ilhas ou nessas paróquias, e aí, sempre que for possível da nossa parte, vamos nos deslocar. Nesta primeira fase, portanto, como eu ia dizendo, faço sempre um alerta para que haja pessoas mais novas que se juntem a estes grupos já formados e que dinamizem a vida da mensagem de Fátima nas paróquias, que é extremamente importante. Como é que decorrem estas sessões, estes encontros do movimento da mensagem de Fátima nos Açores? A nível das freguesias, ou melhor, das paróquias, existe um guião que é disponibilizado todos os anos pelo movimento da mensagem de Fátima a nível nacional, no qual tenho orientações para as reuniões dos grupos paroquiais. Nós, no movimento, a nível diocesano, portanto, como secretariado diocesano, fazemos principalmente por ano duas grandes reuniões, digamos assim, que é no 8 de dezembro, na Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Temos uma celebração, uma festa, e também na altura da Quaresma fazemos um encontro de mensageiros, que anteriormente chamavam um retiro de doentes, mas nós optámos por não usar esta terminologia, porque este retiro não é só para os doentes, é alargado a toda a gente, mesmo que não sejam mensageiros, mas que a mensagem de Fátima lhes diga alguma coisa, que queiram se juntar, portanto, são bem-vindos a participar neste encontro. Costuma ser pela Quaresma. Este ano não conseguimos fazer na Quaresma propriamente dita, porque tivemos alguma dificuldade com o salão do seminário, que estava ocupado nas datas previstas, mas fizemos depois, mais tarde, já depois da Páscoa, mas fizemos esta sessão. Portanto, e é isto que temos, principalmente os grandes encontros. Podemos fazer pontualmente encontros com os mensageiros a nível da ilha,
mas mais a título de informação, de auscultação, de saber como é que eles estão, inclusive ou transmitir informações, por exemplo, por causa das nossas peregrinações, que é outra grande vertente do Secretariado Diocesano. Portanto, organizam essas peregrinações. Quais são os critérios de seleção, de escolha de pessoas para participarem nas peregrinações? Que é um termo que convém ressalvar que não é uma excursão, é uma peregrinação. Exatamente. Às vezes as pessoas não têm noção para onde é que vão? Sim. Já aconteceu em alguns casos. E isto, eu sei disso devido ao feedback que nós temos das anteriores direções. No nosso caso, nós só fizemos ainda uma, ou melhor, fizemos 2 peregrinações, uma de crianças, outra de adultos, que é a Peregrinação Nacional e a TUI Pontevedra em Espanha. Mas este ano estamos já em fase de preparação de 3 peregrinações, a de crianças, a Peregrinação Nacional e a Peregrinação de doentes. Quanto àquilo que a Tatiana me falava, a questão da diferença entre a peregrinação e a excursão, efetivamente há pessoas que, ou por desinformação, ou porque se calhar não ouviram bem as explicações, por vezes têm algumas surpresas quando se incorporam nestas peregrinações. Porque a peregrinação tem uma componente muito forte de reflexão, de oração, de uma introspeção, portanto, de uma caminhada a um objetivo. Esperam mais um lado mais lúdico que depois sabem que não existe. Exatamente. Não existe tanto, porque ele existe, porque a vida também tem que ter alguma diversão, digamos assim, e as viagens, portanto, não é um ambiente fechado e de grande introspecção. Existem momentos para isso. Existem momentos de reflexão, existem momentos de oração, existem a missa, há momentos de missa diária, rezamos o terço, mas depois, em complemento a isso, vamos estar presencialmente nos sítios onde apareceram, a Nossa Senhora apareceu, ou o anjo, ou o Menino Jesus. E, portanto, toda esta fase podemos dar um pouco de excursão, digamos assim, de parte lúdica, mas não é o objetivo, não é propriamente isso. Também posso dizer que na viagem entre Fátima até Itu e Pontevedra paramos em alguns santuários, nomeadamente na Igreja Nossa Senhora de Sameiro, vamos também a Balazar, que é o sítio onde a Beata Alexandrina teve as visões, visitamos o Bom Jesus em Braga, por vezes vamos também a Santiago de Compostela. Portanto, isto é todo um outro componente da viagem e que se faz. Não é o objetivo, não é visitar estes sítios, é apenas a tal maneira também de distração e de confraternização. E quais são os critérios de seleção que falávamos há pouco? Os critérios não são muito rígidos. No caso das crianças, nós tentamos que não haja uma discrepância de idades. Portanto, vão entre os 8, 9 anos até aos 12, 13. Não é propriamente fechado. Se houver alguma criança, principalmente, portanto, se por alguma razão tem 13 anos, por alguma razão não pôde ir este ano, ou por estudos ou por outra situação qualquer, tem 14, a gente não vai dizer que não vai por causa desta idade. Isto na questão da peregrinação das crianças. Estamos a falar de peregrinações com o mesmo número, sejam adultos ou crianças, mais ou menos com o mesmo número de pessoas? Sim, nós temos, o santuário oferece-nos o transporte do aeroporto para Fátima e de Fátima depois para a Espanha, e portanto o aeroporto para Fátima para o aeroporto para isso, e o autocarro tem uma lotação de 54 lugares, e geralmente a gente tenta manter este o requisito, e também por uma questão logística também não podemos levar assim muita gente, mas anda sempre à volta dos 52, 53 pessoas. Para se levar uma excursão de tantas crianças são precisos bastantes responsáveis. Sim, a própria lei impõe que por cada 8 crianças tem que ir um adulto. E temos sempre
este cuidado, mesmo para não haver questões burocráticas e de problemas no embarque das crianças, além de termos sempre a autorização por escrita dos pais, também temos esta preocupação, por cada 8 crianças vai um adulto a acompanhar. Poderá eventualmente ir mais, mas pelo menos o mínimo é este. Daí que é o cuidado que nós temos. Qual é a reação das crianças ao entrarem no Santuário de Fátima? É assim, as crianças não mentem, portanto a reação delas é espontânea. Eu infelizmente ainda não tive a oportunidade de participar numa peregrinação de crianças. O padre Júlio sim e o José Duarte, que é outro dos membros do Secretariado Diocesano, é que tem participado. Foram o ano passado e estão-se a preparar para este ano. Eu não sei a entrada deles no santuário, porque aliás também há alguns que já são petentes das crianças, alguns que já foram também. Mas eu não sei a entrada o que é que há. O que eu sei é a chegada. A criança não mente, a criança tem uma forma de ver a fé diferente de um adulto. E para aquilo que eu noto, a parte religiosa eles não são tão expansivos no comentar o que é que sentiram, o que é que fizeram, mas o convívio que eles têm entre si, o facto de rezarem juntos e terem toda aquela o próprio movimento, e o santuário tem a peregrinação das crianças toda preparada, porque são crianças, são centenas de crianças, milhares se calhar, de crianças de todas as dioceses do país. Portanto, toda aquela envolvência que os tem acaba por e é preparada para recebê-los. Portanto. É preparada para recebê-los. As próprias crianças também têm uma preparação antes de ir. Que tipo de preparação? Eles, portanto, rezam, fazem encontros com eles, fazem uma preparação. Existe inclusivamente um guião que é enviado pelo santuário para esta preparação das crianças. Quais são as ilhas açorianas mais dinamizadas no âmbito da mensagem de Fátima? É São Miguel e a Terceira. E onde é que há mais trabalho a fazer? Eu acho que nas duas. Nas duas. Exatamente por aquilo que eu falei há pouco. A questão das idades. É preciso dinamizar muito os núcleos paroquiais. Eu chamo a atenção que é assim, a mensagem de Fátima chega às 9 ilhas dos Açores, principalmente através do jornal A Voz da Fátima. Todas as ilhas recebem, desde o Corvo até Santa Maria. Acontece que este jornal é distribuído pelas freguesias, pelas paróquias, e muita gente o lê, apesar de não ser mensageiro da mensagem de Fátima. Que é uma coisa que nós estamos a tentar que as pessoas que leem também venham também trabalhar para isso. Não é só o facto de ler o jornal, que tem bastante interesse, são vários milhares de exemplares por ano, mas depois não há a continuidade a nível do trabalho paroquial da mensagem de Fátima. E o trabalho que nós temos que fazer é exatamente sensibilizar as pessoas. E primeiro vamos ver se mantemos aqueles que estão a trabalhar. Inclusive há pessoas que estão um bocadinho, estou farto, eu já não consigo mais, estou doente, preciso passar. E depois não tem ninguém para dar continuidade. E é importante, numa primeira fase, trabalhar essas pessoas. E depois vamos ver. Nelson Gonçalves, não temos muito mais tempo no nosso espaço de entrevista, mas colocava-lhe uma última questão. A que é que se propôs quando abraçou este projeto há cerca de um ano? Propusemos exatamente isso, a dinamização do movimento. E a captação de pessoas mais jovens? A dinamização passa pela captação das pessoas mais novas. E quando me refiro a mais novas, não me refiro diretamente aos jovens, porque os jovens têm o seu espaço. Temos os retiros de jovens que são feitos, vamos tentar fazer pelo menos 2 a 3 por ano. E portanto, mas também pessoas mais jovens de 30, 40 anos, portanto, pessoas que têm um bocadinho mais de vitalidade e de energia e disponibilidade
para poder fazer com que o movimento floresça e cresça a nível Açores. Não temos peregrinações neste mês de maio, vamos ter no mês de junho a próxima de crianças, mas em termos de iniciativas, vai acontecer alguma coisa neste mês de maio? Vão haver encontros? A nível do Secretariado Diocesano, não. No entanto, as paróquias já têm por tradição fazer celebrações marianas nas suas paróquias. A procissão de velas, a recitação do terço, encontros a nível paroquiano, tipo retiros, ou a própria a devoção dos sábados, portanto, isto, e que são atividades que já vêm de alguns anos, portanto é quase uma tradição. Se a Tatiana me permite, eu gostava também de salientar que, além da peregrinação de crianças e a peregrinação nacional e a Tui e Pontevedra, nós também temos em setembro a peregrinação dos doentes a Fátima, que é a primeira vez que nós vamos organizar. A do ano passado teve que ser cancelada, porque devido a termos tomado posse tardiamente, devido ao que aconteceu ao David, e como é uma peregrinação mais trabalhosa, porque inclusivamente temos que enviar dados médicos dos doentes para Fátima, de forma a que eles possam criar as condições para os acolher, e o tempo com a preparação das crianças e da Nacional não nos sobrava muito mais tempo para podermos preparar a dos doentes. Este ano já estamos a prepará-la, até posso adiantar que o prazo de inscrição é até o dia 30 de junho. Portanto, os mensageiros... Já temos inscrições? Não, ainda não temos inscrições. O que temos são intenções de ir. Portanto, pessoas que já demonstraram que querem ir. Exatamente quantas ainda não sabemos. Por isso é que as pessoas já levaram, as pessoas têm que levar as fichas de inscrição, são 3 fichas que têm que preencher com dados médicos, com dados pessoais, etc. E estes dados têm que ser entregues a nós o mais tardar até o dia 30 de junho para podermos depois organizar a procissão. Desculpem, a peregrinação. A peregrinação das crianças e dos adultos, estas é que já estão fechadas, já temos o número limite de pessoas, vamos com 54 crianças, e adultos, a Nacional, a peregrinação nacional também anda à volta deste número de pessoas. Nelson Gonçalves, ele que é o presidente do Movimento da Mensagem de Fátima nos Açores, obrigada por ter vindo ao nosso espaço de rádio. Nós regressamos na próxima semana com mais atualidade e com mais um convidado especial. Obrigada, boa tarde. Tá, obrigado. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.